Elivaldo Barbosa já aqui ao meu lado, mas ponto de vista, viu? Opa. Seja bem-vindo, Elivaldo. Você pegou falta aqui uns dias. Pois é, Nayara, desculpa, aí as faltas estão justificadas, mas eu estou aqui com todo vapor. E quero dizer que essa história dos nomes aí da Nayara, se tem mais, se tem menos, olha, pode até existir, mas igual a você, não, jamais. Você é única. Não, mas com esse negócio de rede social, eu já conheci algumas Neyaras, viu? Inclusive, alguns que receberam o nome já depois que eu apareci na televisão. Então, a mãe se inspirou e colocou o nome de Neyara, viu? Eu passei até a gostar mais do meu nome, porque antes eu não gostava muito não, Elivaldo. Mas vamos lá, olha, ponto de vista hoje não vai ser só com o Elivaldo, não. Ponto de vista hoje tá demais, Elivaldo. O dia promete, né, Nayara? Promete, vai ser muito movimentado. A abertura do ano legislativo em nível municipal, aqui no caso de Teresina, na Câmara Municipal, já começa o ano legislativo, numa sessão especial com a presença do prefeito, doutor Pessoa. Mais tarde nós teremos a Assembleia Legislativa. A Paula Sampaio já deu aí as primeiras informações ao vivo lá da Assembleia e de Brasília. Brasília, efervescência a todo vapor, né, Nayara? Exatamente. Quando eu disse que está demais, que a gente vai agora contar também com a participação dessas mulheres aqui. Olha, Paula Sampaio e Sávia Barreto. Paula está na Assembleia Legislativa e Sávia Barreto está lá em Brasília. E a gente vai fazer aqui juntos, né, esse blocão aqui do ponto de vista, Elivaldo. Vamos começar com a Paula? Vamos lá. Vamos lá, Paula. Quais são as informações que você tem aí de logo mais da posse, que deve acontecer 11 horas da manhã, se eu não estou enganada? Exatamente, Neyara. Na programação política de hoje, a gente começa com a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal, que está prevista para começar agora às 8 horas, com novidade também. O novo presidente da Câmara, Enzo Samuel, inicia oficialmente os trabalhos como presidente da Casa. Destaque também que geralmente há a eleição da mesa diretora na Câmara nesse dia 1º de fevereiro, Neyara, mas não vai acontecer porque essa eleição foi antecipada ao ano passado. Enzo Samuel já começa as atividades como presidente. Agora, aqui na Assembleia Legislativa, na programação às 9 horas acontece a tradicional revista das tropas pelo presidente Franzé Silva, que era o vice-presidente da Assembleia e assumiu no lugar do vice-governador Temístocles Filho. Às 11 horas vai haver uma sessão especial de abertura do ano legislativo, onde tomam posse os 30 deputados estaduais eleitos, sendo que 10 desses deputados são novos, são deputados eleitos para a primeira legislatura. E aí, Neyara, também acontece algo novo, algo atípico aqui na Assembleia, que é essa eleição para 2 mesas diretoras em um único dia. Em um acordo que já foi pré-estabelecido entre os deputados do PT, MDB, superpassou inclusive por uma articulação do governador Rafael Fonteles. O primeiro presidente para esse primeiro biênio, esses primeiros 2 anos, é uma recondução, uma reeleição, assim por dizer, de Franzé Silva, e em seguida a eleição de Severo Eulálio para o segundo biênio, os 2 últimos anos do governo de Rafael Fonteles, Neyara. Então, uma programação vasta, também contará com a presença do governador Rafael Fonteles, que vem aqui para fazer também o tradicional discurso da abertura do ano legislativo. Então, se aguarda ainda hoje toda essa programação na Assembleia, na Câmara, neste mundo político de hoje, né, Yara? Ok, então, Elivaldo, você já tinha visto essa história de uma eleição, né, para 2 biênios, ou seja, os 2 anos e depois 2 anos a mais? Não. De uma vez só? Não. Primeiro, a instalação, como a Paula explicou bem, ocorre a posse ali, passagem de tropas e revistas, após a primeira sessão do ano, e aí a eleição da mesa diretora, a composição da mesa diretora. Agora aí foi resultado de uma situação atípica na política estadual. Aliados importantes que sustentam a base governista no Estado estavam meio que em conflito. PT, que elegeu a maior bancada, com 12 parlamentares, o MDB, que ficou um pouquinho atrás, com 9, mas reivindicava a presidência da casa para os 2 biênios. Uma lógica de compartilhamento de poder. Se o aliado maior ficou com o governo do Estado, o outro aliado, naturalmente, conduzia o legislativo, como vinha acontecendo aí nos últimos 20 anos, aliás. E o PT entendeu diferente, que não, valeria a supremacia do partido com maior bancada na casa. E passou e ganhou corpo a tese, Neyara, até mesmo de ocupar os 2 biênios. Aí o conflito se estabeleceu, foi muito estresse aí no mês de janeiro, quando no final, aí na reta final da formação das chapas, resolveu-se bater
bater o martelo. Um partido fica com o primeiro biênio, no caso o PT, com Franzé Silva, e logo no segundo biênio, eleito hoje também num acordo assinado, papel passado, Severo Eulálio do MDB, e com o aval de quem tem mais interesse numa base aliada forte, consistente e unida, o governador Rafael Fonteles. Ou seja, esse acordo de boca não funcionou não, né? Teve que assinar o papel para poder garantir. E ratificar na eleição, né? E falar nisso, Livaldo, a gente tem aí já a composição da mesa diretora. Né? Temos sim, das duas mesas diretoras, né, Yara? Vamos ver aí como ficarão as duas mesas diretoras para os 2 próximos biênios. Olha só, a mesa diretora que será eleita hoje para o primeiro biênio 2023 e 2024. Franzé Silva, reconduzido na presidência do PT, Evaldo Gomes do Solidariedade ficará na vice-presidência, Georgiano Neto do MDB na segunda vice-presidência, Gil Carlos, que estreia no Parlamento Estadual, terceiro vice-presidente. Bárbara do Firmino, também estreia, do Progressistas, na quarta vice-presidência. São 4 vice-presidentes. E nas secretarias, que são 4 também, o PP ocupa a primeira secretaria, com Marda Menezes. Doutor Hélio, do MDB, na segunda secretaria. Doutor Thales Coelho, também novato, assume a terceira secretaria. E Hélio Isaías, do PT, fica na quarta secretaria. O PP, que é o principal partido de oposição, fica com 3 cargos na mesa diretora. Uma boa presença. E agora já é a segunda, e para o segundo biênio, 2025 e 2026... Nós 27. Que termina até em fevereiro de 2027, quando começa a próxima legislatura. Aí nós teremos Severo Eulálio, do MDB, assumindo a presidência, já sendo eleito hoje, para assumir a presidência daqui a 2 anos. Francisco Lima, do PT, na primeira vice-presidência. Vinícius Nascimento, que estreia também do Parlamento na segunda vice-presidência. Ana Paula, do MDB, que volta à Assembleia Legislativa na terceira vice-presidência. Gustavo Neiva, do PP, quarta vice-presidência. Wilson Brandão, o PP, o Progressistas, ficou na primeira secretaria, ou secretaria-geral, né, Yara? Nos 2 biênios. Marta Menezes no primeiro e Wilson Brandão no segundo. Evaldo Gomes, que é o único que está nas duas mesas. Nas duas mesas, Evaldo Gomes, né? Curioso até, é um partido com um representante apenas, mas muito bem articulado lá no parlamento, ficará na segunda secretaria do segundo biênio. Aldo Gil, que estreia no parlamento, fica na terceira secretaria, e Felipe Sampaio, do MDB, filho do ex-presidente e vice-governador Temístocles Filho, fica na quarta secretaria, fica assim a composição para o segundo biênio. Ok, vamos agora voltar aqui com os nossos repórteres. Sávia, oi Sávia, estava esperando já um pouquinho aí, né? Só que agora com você aí, muito bom dia, seja bem-vinda. Adoro quando a Sávia aparece de Brasília, direto de Brasília, É um presente para nós, né, Nayana? Exatamente, ela me mandou aqui uma lista de destaques, eu não sei nem para que a gente começa aqui, mas o que você acha da gente falar sobre essa eleição no Senado, que é como se fosse um terceiro turno já das eleições aí, Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro. Com você, minha amiga, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Neyara. Bom dia, Livaldo. Novamente, a gente estava agora há pouco comentando na Rádio Cidade Verde com o nosso amigo Bartolomeu Almeida e para a Paula também na Assembleia Legislativa. Olha, as noites aqui, eu estava comentando lá na rádio que em vésperas de eleição elas são um pouquinho mais longas, né? Porque é aquele tempo de fato de virar os votos necessários para talvez trazer uma surpresa, em especial na eleição do Senado. Na Câmara, a gente sabe que Arthur Lira conseguiu de fato implementar uma frente amplíssima, apoio do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, apoio do PT, do presidente Lula. A única dúvida é a quantidade de votos que ele vai ter e ele quer ter uma votação expressiva acima de 400 votos, seria algo histórico aqui na Câmara. A gente vai conferir isso mais tarde. Agora, a dúvida que paira no ar é sobre a reeleição de Rodrigo Pacheco do PSD contra Rogério Marinho do PL. São 2 lados que trazem à tona o mesmo argumento que foi utilizado na eleição de outubro. Por um lado, Rodrigo Pacheco diz, olha, aqui a gente representa a democracia, preciso ser eleito para fazer essa ponte com o governo Lula, viabilizar pautas importantes na esteira dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E, por outro lado, Rogério Marinho já diz, olha, aqui é o lado da independência, a gente vai poder de fato fazer frente a, nas palavras dele, abusos que seriam feitos pelo Supremo Tribunal Federal e trazer realmente um maior protagonismo do Senado como poder em relação aos outros poderes judiciário e legislativo. Por um lado, é democracia, eles dizem, os aliados de Rodrigo Pacheco, por outro lado, os aliados de Rogério Marinho dizem não, aqui é independência. E claro, o Rodrigo Pacheco tem aí todo o apoio do governo Lula, que entrou para pedir voto,
voto. O Rogério Marinho tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ligou lá dos Estados Unidos, da Flórida, para os aliados, pedindo o voto em Rogério Marinho. Então, é interessante ver esses dois personagens tão importantes da nossa política, Bolsonaro e Lula, entrando nessa disputa. Por quê? Porque no Senado pode ser aprovada uma CPI, pode ser aprovada aí uma série de projetos que mexem, inclusive, com o Supremo, mexem com a agenda econômica de Lula, que é a grande prioridade desse início de mandato, né? A gente tem uma reforma tributária que precisa passar no Senado, tem a proposta da Câmara também, mas o Senado quer ser protagonista nessa discussão. A gente tem um novo marco fiscal e toda a agenda de combate à pobreza de Lula, ela precisa antes ser amarrada por esse ajuste fiscal que é necessário nas contas públicas. Então, o Senado, ele é uma casa muito importante para a governabilidade de Lula e essa eleição é decisiva para a gente saber se, de fato, esse primeiro semestre do presidente Lula vai ser de implantar as reformas ou de apagar incêndios com a oposição, né, Yara?